Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades do capítulo 8, Morfologia e Anatomia do Caule. Vamos lá? Exercício 1. As plantas vasculares colonizaram a paisagem terrestre durante o período Devoniano inferior, há cerca de 410 a 387 milhões de anos. A ocupação do grande número de habitats demandou uma grande variedade de formas e adaptações das plantas, com base na morfologia dos diferentes tipos de caules. Assinale a alternativa que contém caules adaptados à reprodução assexuada e à fotossíntese, respectivamente. Bom, primeiro, para reproduzir assexuadamente, né, nós teríamos que ter aí, dentre esses, aquele que, por mais que a gente plantasse o caule, ele desenvolveria uma nova planta, que seria, vamos dizer assim, um clone da planta-mãe, né? Então, dentre as opções que nós temos aí, uma forma de reprodução assexuada que nós temos do caule é o estolão, né? E, além disso, o exercício também pediu para que vocês marcassem um caule que fizesse o processo de fotossíntese. Para desenvolver o processo de fotossíntese, esse caule ele precisa ser um caule verde, né? Então, dentro do processo de fotossíntese, é um caule lá que não vai ser um caule muito robusto e ele vai ser verde porque ele vai ter muita clorofila para desenvolver esse papel. Então, dentro das opções que nós tínhamos aí o cladódio, né, que está na letra E. Então, a letra correta seria a letra E, ok? Exercício 2. As raízes e os caules podem armazenar matéria orgânica e, como outros órgãos vegetais, podem ser consumidos e aproveitados economicamente pelo homem. Sobre esse tema, é correto afirmar que, letra A, as raízes tuberosas axiais, além de efetuarem a absorção de nutrientes, são armazenadoras de reserva, como é o caso da mandioca, da cenoura, da beterraba e da cebola, né? Nós tínhamos que lembrar aí o que são raízes e o que é caule, né? Dentre do que tá dizendo aí, ó, nós temos a mandioca, a cenoura, a beterraba, mas, né, no caso da cebola, a cebola é um caule do tipo bulbo, né? Então, a alternativa está errada, certo? Na letra B, as raízes tuberosas, como a batata inglesa, Solanum tuberosum, o inhame, erva que produz grandes tubérculos comestíveis, são confundidas com caules subterrâneos. Batata inglesa é caule subterrâneo, não é raiz. Então, a letra B também está errada. Letra C. Carboidratos como glicose e amido são alimentos que podem ser obtidos a partir de caules como colmos cheios e tubérculos. Se a gente pensar no colmo cheio, né? O representante do colmo cheio é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, né? Tem o caule ele é segmentado, divididinho, e os colmos, né? Eles podem ser cheios ou ocos, que é o caso do bambu. Mas a cana-de-açúcar, ela é um colmo do tipo cheio e ela tem armazenamento de glicose. Então, na letra C, nós temos uma alternativa correta. Vamos olhar a letra D. Na letra D, diz o seguinte: a cebola, o rabanete e a beterraba são caules do tipo bulbo, importantes para a alimentação humana. Certo, né? Cebola é caule, mas não é como os demais, né? A beterraba é uma raiz, né? Então, não se compara aí à cebola. A cebola é um caule do tipo bulbo, mas a beterraba não, certo? Na outra letra, nós temos aí, né?
A mandioca e o gengibre são caules subterrâneos. Gente, mandioca é raiz, né? Então, exclui a letra E por conta disso, tá errado, né? Na número 3, nós temos aí, observe os caules a seguir indicados pelas setas as figuras A, B, C e D. Então, nós tínhamos, né, os caules e deveríamos observá-los para poder responder a questão. Então, primeiro aqui, o representante poderia ser ou a cana-de-açúcar ou o bambu, né? Porque a gente está observando aqui uma segmentação do caule. No segundo, a gente percebe que é um caule que cresce próximo ao solo ali, ó, com a raiz bem pequena, né? Isso aqui já é a estrutura do caule inteirinho e aqui a raiz. Na terceira, na letra C, a gente observa aí a presença de uma batata, né? E na última aqui, nós temos um caule que está se entrelaçando a outro, né? E aí teríamos que denominar, dar o nome a esses caules. Se a gente observar aí nessa sequência, né? Nós temos o colmo, que é um caule cilíndrico, segmentado, que pode ser o presente na cana-de-açúcar ou no bambu, né? No caso da cana-de-açúcar, eu chamo de colmo cheio e no bambu colmo oco, né? Depois nós temos lá a batata inglesa, que por sua vez é um tubérculo, que é um caule que faz armazenamento de nutrientes. E depois nós temos uma haste, né, que está se enrolando ali, que é um típico de caule mais volúvel, né? Caule que vai ser aquele caule que ele não é resistente. Conforme a planta cresce, né? Se ele não tiver uma escora para ele crescer, ele vai ser bem flexível. Então, na número 3, a letra correta seria a letra B, né? Que a letra B mostra aí para nós essa sequência que eu tinha falado, o colmo, né? E depois nós temos o rizoma, que é um caule que cresce aí subterrâneo, né? O tubérculo, que é da batata inglesa, e por último, um caule do tipo volúvel, certo? Número 4. Caules e folhas podem sofrer modificações para a realização de diferentes funções na planta, considerando a videira, Vitis espécie, né? A estrutura utilizada como suporte são modificados em, né? Então, lá no caso da videira, nós temos aquela estrutura que parece uma molinha, né? Que vai estar ali relacionada à fixação dessa estrutura, da videira inteira, vamos dizer assim, em um determinado suporte, né? No caso da videira, nós temos aí um caule que foi modificado, né? Que está sendo modificado com essa função, né? De fazer o suporte da estrutura da planta em si. Então, ele vai se enrolar num suporte, né? Em outra planta para poder crescer, que seria, então, a alternativa B, né? Caule e gavinha, certo? Número 5. Na número 5, nós temos a maniçoba, espécie nativa da caatinga e a qual se extrai o látex. É exemplo de planta que apresenta uma estrutura tuberosa e subterrânea. Essa estrutura armazena água e substâncias de reserva para que a planta possa se adaptar bem ao ambiente com restrição de água. Essa modificação especial é conhecida por. Então, nós tínhamos que lembrar, né? Aquela modificação que está relacionada à falta de água, em que o caule ele vai armazenar essa água, armazenar substâncias nutritivas, é o xilopódio, tá? Então, nós temos aí a correta como letra D, certo? Página 12, exercício número 2. Associe a coluna 1, caules subterrâneos, à coluna 2, vegetal que apresenta o respectivo tipo de caule. Então, nós tínhamos lá o rizoma, o tubérculo e o bulbo, e depois a batatinha, a samambaia e a bananeira, né? E ainda a cebola. Nós tínhamos que fazer a correlação correta. Então, lá, a batatinha, ela é um tubérculo, certo?
A samambaia é um tipo de rizoma. A bananeira é um rizoma também, né? Veja bem, o rizoma é aquele caule que ele vai crescer subterrâneo, né? Vai se desenvolver abaixo da terra, tá? Então, nós não enxergamos o caule. Quando a gente olha, por exemplo, uma bananeira, a parte que nós estamos enxergando são as folhas. Enquanto nós olhamos para a samambaia, que é uma pteridófita, né? Lembrando, as folhas é que estão aparentes, a estrutura do caule não é visível, tá? Esse caule também vale ressaltar que é um caule que a gente utiliza de maneira assexuada. Se eu quebrá-lo, né, e for separando pedacinhos desse caule, ele vai se desenvolver assexuadamente, tá? E a cebola, né, é um tipo de bulbo que vocês já estudaram no outro capítulo, inclusive, que tem as folhas ao redor, né, modificadas, que são os catáfilos. Então, aí a correlação correta que nós temos na número 2 seria a letra B, certo? Número 3. Geralmente, os caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas denominadas tubérculos são confundidos com raízes tuberosas, que também acumulam reservas de amido. Um caso típico desse equívoco seria classificar a batata inglesa como raiz tuberosa. Qual das alternativas apresenta uma característica que diferencia um tubérculo de uma raiz tuberosa? Eu já tinha comentado sobre isso na questão anterior, né? Então, lá, letra A. O tubérculo possui pelos absorventes para a absorção de água. Então, quem tem pelos absorventes são raízes, né? Tubérculo, aí no caso, é um tipo de caule, né? Então, não é uma raiz tuberosa, tubérculo, caule, certo? Letra B. A raiz tuberosa possui gemas axilares para o crescimento de ramos. Na letra B, né, nós temos aí que a raiz, ela tem gemas axilares. Seria essas gemas axilares? Aquelas que crescem, né? Se a gente imaginar um galho, ela vai crescer bem embaixo, por isso que é chamada de axilar, né? Então, aí na número 3, na letra B, nós não poderíamos dizer que essas gemas são axilares, nós temos gemas laterais, né? Letra C, o tubérculo possui coifa para proteger o meristema para o crescimento de ramos, né? O tubérculo é um tipo de caule, né? E se ele é um caule, ele não vai ter gemas, não vai ter coifa. E a coifa, ela é uma estrutura de raiz. Então, o exercício, ele acaba fazendo essa conexão do caule ainda com a raiz. Também está errado, né? Letra D, a raiz tuberosa possui gemas apicais para desenvolver novas raízes. Aí a gente tá falando de gema apical. Gema apical, ela vai aparecer no caule, é uma estrutura caulinar, né? Então, também está errada. E letra E, o tubérculo possui gemas laterais para desenvolver ramos e folhas. Então, a letra E é a alternativa que está correta, né? Dentre todas essas aí, eu primeiro preciso lembrar, né? As gemas, elas só vão acontecer nos caules e a coifa só vai acontecer na raiz. Então, o que o exercício traz é tentar nos confundir com relação a ser raiz ou ser caule, né? A primeira coisa que eu preciso saber para avaliar o exercício é diferenciar os dois, ok? Seja lá com o exemplo que o exercício vai trazer, ou até mesmo com uma característica que está presente somente no caule ou somente em uma raiz, certo? Bom, pessoal, nós encerramos essa primeira correção por aqui e continuaremos na nossa próxima aula. Um beijão e até mais!